chamado específico. Não existe tal coisa. Não existe chamado específico. O que existe é vocação. Deus te fez com personalidade, você desenvolve habilidade e com o tempo você ganha maturidade. Isso é verdade. Mas assim, o meu medo do chamado específico é porque já tinha rolado, valendo a história, já tinha rolado muita coisa, já tinha rolado muita água, a gente já tinha discutido numa porrada de congressos de missões, algumas questões como plantação de igreja, e a pessoa não tinha percebido ainda do que se tratava. Em 2004, eu fui em Cultural Generation, eu fui conhecer uma igreja no Paraguai, e era uma igreja metal. E aí eu cheguei na rua da igreja metal, e só tinha garoto de programa e criança na rua. Era 6 da tarde, velho. Eram as meninas se prostituindo aqui, e criança, cara, na rua, que eram os filhos das garotas de programa. E aí eu, por loucura, entrei para conhecer o espaço. Tinha uma menina se prostituindo com um bebê recém-nascido do berço. E aí quando eu entrei na igreja desse ano, eu falei, velho, o que vocês estão fazendo? Nada, nossa chamada é do metal. Não. E aí eu vi que às vezes a pessoa se engaja num ministério específico, num chamado específico, e ela se fecha com uma coisa que é absolutamente integral, que é o Evangelho. E aí é onde a gente não consegue mais pensar o mundo sem igreja. Não dá para pensar missão sem igreja, velho. Porque não existe coisa mais imoral na missão do que eu vir aqui e evangelizar o Magno e falar assim, velho, valeu. Tem uma música de uma banda chamada Medula, o nome dessa música é Abraço. E fala um abraço, assim bem apertado, sufocante, mas a pergunta seguinte na letra é, você quer me partir ou partir? Quer dizer, quantas vezes a missão se aproxima de alguém que frutifica imediatamente, que mostra desejo de se transformar imediatamente, mas ela não vai continuar. Quantos de vocês estão dispostos a discipular alguém por 20 anos? Levanta a mão. De ir na rua, catar o doido e falar, eu fico 20 anos cuidando desse doido, se precisar. Na moral, quem quer? Você é pastor? Pastor não conta. Estou falando com vocês. E aí você vai entender que é muito massa a gente vir aqui fazer um arregaço. Só que no modelo bíblico, quem junta a colheita é a igreja. Tá ligado? Quem vai para cuidar de uma pessoa, para fazê-la se tornar um crente maduro em Cristo Jesus, alguém que ama Cristo, não ama o pastor, não ama o ministério, não ama a sua igreja, não ama o estilo de música, não ama o estilo de vida, que ama a Cristo. Se te tirarem tudo, Cristo. A gente acabou de completar 501 anos da Reforma Protestante. E nós ainda não entendemos o que significa ser somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente glória a Deus. Glória a Deus. Opa, consegui soltar uma piada naturalmente, né, velho? Valeu, Daciô. Deus é invocado, irmão. E aí é fundamental a gente entender que a natureza da missão é de gerar igreja. Que a natureza da missão é formar igrejas. A gente quer igreja? Não. Igreja chata? É na igreja que você aprendeu a mentir? Talvez. É na igreja que você viu um monte de gente hipócrita porque era incoerente demais? Talvez tenha sido. Mas eu estou aqui para falar para você, né, que a gente está num processo doentio de vitimização. Vem todo mundo falar, ai, a minha igreja não está, ai, porque a igreja não sei o quê, ah, porque a igreja... Mano,
Já dizia o Pingo d'Água. Se o culto está chato, o chato é você, velho. Se a igreja está ruim, é porque você não se mexe, velho. Você não quer mexer as bundas, vocês querem mexer os lábios. Antes de eu ir e fazer para conquistar novos horizontes para a minha igreja, para a minha congregação, antes de eu engajar, eu meto a boca. Ai, porque o pastor, porque a minha liderança. Eu fiquei 10 anos, mano, viajando o mundo inteiro com treinamento de missão para jovem. O povo falava a mesma coisa para mim, procurava depois, muito bonito que você falou, mas quando eu apresentava para o meu pastor. A igreja, ela é uma consequência da missão. E aí a gente vai falar algumas questões, porque você vai falar assim, mas a igreja perdeu um pouco do sentido da missão. É verdade. É verdade. Estava falando com a Fernanda agora de senso de propósito, e a igreja às vezes perde o seu senso de propósito. Tanto que missão virou departamento, né, velho? Se tem uma coisa que eu acho importantíssima e que me apaixona na igreja, mas que ao mesmo tempo me dá vontade de vomitar, chama-se departamento de missões. Para mim ele é um departamento vital, porque ele vai administrar a missão, vai captar recurso para a missão, vai formar gente para a missão. Mas me dá vontade de vomitar, porque ele dá para a maior parte das pessoas da igreja uma sensação de que aqui não é um departamento. E aí você fala assim, mano, você tem ido para a rua evangelizar? Então não, mas a galera do departamento de evangelismo, minhas palavras, ô velho, desiste. Eu sou TDAH, pior que o Diniz 1000 vezes, eu tomo Ritalina, não adianta, essa hora da noite já foi tudo aquilo. Inclusive, do que eu estava falando? Departamento de missão. Evangelismo. Disse muito bem a nossa deidade Geraldo Silva. Ismo na medicina é doença, então evangelismo é doença. Né? Por quê? Porque isso não é uma prática. Isso é o evangelismo que você entendeu até agora, ou a evangelização, se você, nos livros eu estou colocando mais evangelização, é uma coisa muito doida. Porque você não está falando da natureza do evangelho, você está falando de uma atividade inerente ao crescimento da igreja. Qual sentido? O que é a grande comissão? Qual foi a única coisa que nosso Senhor Jesus Cristo nos solicitou? Ele disse, façam mega eventos. A maior alegria no céu quando o justo se arrepende, do que quando 99 se junta e não há necessidade de arrependimento. Não há necessidade de uma transformação em Cristo Jesus. Então não foi para fazer mega eventos. Foi? Você achou escandaloso a parada da Petrobras, não achou? Eu não estou falando de política, eu estou falando de uma questão de um dinheiro que nos foi tomado. E eu vou te falar, velho, a igreja no mundo gasta hoje 8 bilhões de dólares por ano em conferência profética. O único sentido da grande comissão é ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma obrigação? Não. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa que essas pessoas reconhecem a Cristo como seu Senhor. E aí, velho, a gente vai poder fazer muita coisa, muito ministério legal. Tem gente que vai lá e cruza fronteiras, inova, tipo Nat Dredd, jogando squash do Santo Espírito. É legal, velho, quando você vê as novidades do ministério. Só que aí vocês vão plantar, vocês vão semear e vão colher. E o que você vai fazer? Quando eu assumi o ministério pastoral e que o número de ovelhas chegou a 8, do jeito que eu queria atender, eu falei assim, mano, como que alguém pode ser pastor de 10 pessoas?
ou de 10 pessoas problemáticas? Porque a minha agenda, eu preciso conversar, eu preciso de você, eu preciso da sua orientação. Vem aqui orar por mim. Meu pai está doente no hospital. Meu consumo de gasolina, velho, eu não sei nem falar, 8 vezes mais. E aí eu penso, nós precisamos de igrejas sadias. Nós precisamos. E isso também é bíblico. Eu preciso encomendar para Cristo Trabalhadores uma igreja sadia que possa discipular as pessoas que eu alcanço. Porque vocês vão alcançar, vocês estão aqui desde ontem, ouvindo um monte de painéis, discutindo sexualidade, comunicação, alcance, transculturação, sei lá quantas milhões de coisas. O que se pode alcançar com fotografia, com música, com gamification, com o que for. Gamification não está nome de banda, né, velho? Gamification. Vou guardar isso. Cara, e os discípulos? Quem que vai cuidar? Quem que vai chorar com essa galera? Quem que vai rir com essa galera? Tá ligado? E aí tem algumas coisas que permeiam a plantação de novas igrejas. Eu não quero me aprofundar, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem quiser anotar, tem 3 elementos que são vitais para vocês. Esses 3 elementos são conscientização. Conscientização. O que é isso? É todo mundo entender que o propósito é Cristo. Quando nós começamos a formar banda lá no Urbana, que é a minha igreja, eu comecei a perceber algumas coisas, que os meus músicos lá da igreja, eles tinham um engajamento muito maior de divulgação, de convite no culto que eles iriam tocar. E eles estavam muito preocupados com a técnica, com a execução. E não estou dizendo que não é para se preocupar. Salmo 33 vai dizer que você tem que tocar bem, beleza. Mas chega um ponto em que a preocupação do músico não é se a igreja adorou a Deus, não é se o nome de Jesus foi glorificado, não é se as pessoas pensaram, é se ficou bom. E quantas vezes, na época do Deftones, a gente tocava e tinha nego chorando aos pés de Cristo. E virava o tecladista e falava assim, o show foi uma merda. Porque não estava se ouvindo bem, tá ligado? Estava uma merda. O que me diz? Nível de consciência de vocês, entendendo o nível de consciência da tua equipe, velho, tem que ser Cristo. Não pode ser a sua ideia. Porque Deus instituiu sobre todas as cabeças, Ele quem? Cristo. Quem é o cabeça do corpo da igreja? Cristo. Quem pensa a igreja? É o Diniz, que é um... Diniz tem hora que ele sai e começa a se mexer, parece o Sonic, tá ligado? Girando a cabeça dele em 1000 ideias, velho. É difícil que tal o Diniz. Se você precisar de 50 ideias, o Diniz te dá, cara, ele senta ali na escada e te dá 50 ideias. Tudo bem, velho. Só que as ideias dele, sem Cristo, sem chance. Tá ligado? Tá difícil aí, né, mano? Não, isso não tá trabalhando. Sem Cristo, velho, esquece. Não há possibilidade. Tá ligado? Conscientização. Outra coisa, propósito. Tem que ter direção, não dá para abraçar o mundo com as pernas. Tem que entender qual que é o propósito. Eu não queria plantar, todo mundo sabe disso, eu não queria plantar Urbana, eu não queria. E aí antes de pensar essa igreja, todos os discípulos nós encontramos igrejas parceiras, encaminhamos gente para a igreja presbiteriana, para a igreja batista daqui, dali, e clínicas de recuperação, e projetos Padrão da Vida, e projeto não sei o que, Parará, e projeto Simão, que são nossos manos ali. Só que tinha um grupo de pessoas que não se enquadravam. E aí, cara, eu tive que plantar uma igreja.
de cultura liberal e de teologia conservadora. O cara entender que mesmo sendo uma igreja alternativa é justo. Muita gente não entendeu esse processo. Mas o meu propósito é Cristo. Então, para mim, cara, se eu evangelizei 50 caras e eles vão todos para a Igreja Batista, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho que entender do que eu sou feito se eu preciso, porque também corre o risco de você plantar uma igreja que não precisa. Tá ligado? E algumas pessoas vieram lá e falaram, mas você tinha que fazer isso para... Aí vai transformar de novo a gente numa igreja batista e falar, igreja batista tem um monte. Mas a gente quer esses elementos aqui, brother. Vá para a igreja batista. Aliás, uma coisa no consciente coletivo cristão está equivocada. Nós não temos a consciência de que nós somos uma única igreja, velho. E por conta disso, aguenta aí que o número é pesado, 500 novas denominações mês no mundo. 500 mil denominações já existem, velho. E está todo mundo correndo, cara, atrás do próprio rabo, tá ligado? Porque perdeu o propósito, perdeu o porquê. E a última é de ferrar, velho. Organização. Aí, meu mano, aí não é nem o inferno que treina, é o céu que treina. Porque na hora de Deus, Jesus, e aí, quando a primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, eu nunca esqueço, o pregador falou assim, os anjos queriam pregar, eu nunca vi isso na Bíblia, tá? Mas ele disse que os anjos queriam vir aqui e fazer, e eles não iam ter livre-arbítrio. É toda uma tese muito louca, mas que filosoficamente, como uma alegoria filosófica, eu aceito muito bem. Diz que os anjos não tem discussão se eles querem ou não fazer. Deus vai lá e manda eles fazer. Dizem, tá? É uma alegoria, tá, irmão? Não vai, quem está vendo aí, sei lá, o vídeo que quer. Cuidado para não pegar agora e falar que eu estou falando uma heresia aqui para vocês. Mas que os anjos fariam melhor o nosso papel. E eu, como homem de Deus, velho, às vezes eu questiono Jesus, por que você largou na mão dessa gente? Por que Jesus largou a proclamação do Evangelho para o Brasil na mão dos brasileiros? Fala sério, você faria isso? Mas, agora a escrita, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E Deus entende que você vai ser transformado no processo e vai transformar a pessoa. Tá ligado? Aí as pipas aqui. A igreja está perdendo cada vez mais o número de fiéis. Na Europa, pensamento cartesiano. Sim, sim, não, não. Isso é pensamento cartesiano, tá? Não tem tons de cinza, é preto no branco. Para quem já foi para a periferia de Paris, sabe que o bagulho é louco, cara. O bagulho é louco de verdade, mano. Movimento hip hop. E assim, você sai daquele lugar lindo que todo mundo tira foto e posta no stories, aí você vai para a periferia de Paris, velho. E aí qualquer buraco que você desce, que é uma portinha igual aquela ali, aí você desce, que você chega na sala, tá todo mundo sem roupa, velho, transando, cara. E o mundo dá esse desvolta normal. A sonzeira, a bebida, a droga, a galera. É nesse nível. E às vezes a loucura é tanta que o cara se cansa daquilo e ele fala, eu preciso buscar uma fé. Eu quero endireitamento moral, eu quero endireitamento de vida, eu não quero meio termos, eu quero mudar, velho. E ele encontra uma religião que dá para ele uma regra, uma normativa única, firme, preto e no branco, de padrão moral, o Islã. E aí quando ele olha para o cristianismo, mano, tá a gente fazendo o que quer, se vestindo do jeito que quer, falando o que quer, a nossa liberdade, índice de divórcio lá em cima, 72% dos pastores com problema emocional, taxa de suicídio pastoral, que essa palavra não tinha nem que existir, né, velho?
taxa de suicídio pastoral crescente. 88% dos missionários, Joshua Project, esses dados que quiser acessar. Problema na área de sexualidade. 1,7% de toda a renda revertida para alcance missionário. Aí quando você pega esse 1,7%, 62% taca tudo nos países mais evangelizados do mundo. Porque você pensa que a África precisa ser evangelizada. Velho, a África já é celeiro missionário. A gente tem muito que ensinar ainda. Mas já cresceu, velho. Agora pergunta, quem que quer ir para a França pregar o Evangelho? E se você for pregar o Evangelho na França, quem que vai te bancar? Percebe? Nós estamos comprando a informação que está chegando do jeito que está chegando e nós não estamos conseguindo resolver. E nós estamos abrindo as pernas, literalmente. Entenda como você quiser. Evandro, licença. Nós atravessamos a Polônia de carona e comprar a passagem lá. Então, a gente não tem igreja. Não tem? Não tem igreja. A juventude polonesa trabalha igual louco para ir para longe dos chapais e prostituir, é a única alternativa que tem. Os templos da Inglaterra, do Arte, do tempo do satanismo. O centro de Amsterdã, no distrito da Luz Vermelha, eu e André ficamos uma semana morando no meio dos escuteiros, que é o centro de lazer. As mulheres ficam no vidro, para vestir de vidro. Aí conhecemos 3 missionárias senhoras, uma venezuelana que está lá há 35 anos, ela alcançou 3 pessoas só. Glória a Deus. Feliz. Ela não estava assim com isso que a gente falou. Ela estava sem sustento muito chato, se prendeu o dinheiro, quando o sorvete era um tecido rasgado que ela tinha que pendurar, certo? Ela não tinha desodorante, mas estava ali firme na rocha. Então esse é o quadro da Europa hoje. E que nós estamos rumando para ele. Né? Bom, aí eu fiz uma listinha. Depois eu vou deixar a listinha aqui, você tira foto. Primeira coisa, cara, a igreja tem que confrontar a sociedade, mesmo que isso custe a nossa popularidade. Eu vi um espetáculo. Eu cheguei lá em Vila Velha, na cidade onde moro, Diniz, numa igreja a poucas quadras da igreja de Diniz. A Mauri falou assim para mim: pelo amor de Deus, velho, gerou maior divisão aqui esse assunto. Velho, eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem direção política para a nossa vida. Só que você só vai descobrir isso estudando a direção de Deus. Eu não vi nessas eleições ninguém dizendo defenda o direito do órfão e da viúva. Eu não vi ninguém dizendo. Eu vi as pessoas falar este lado e vi as pessoas falar este lado. Eu não vi as pessoas se perguntando o que nós vamos fazer pelo Brasil. Eu não vi a igreja se posicionando como igreja, não a favor ou contra, porque isso é antiético, gente. Mas determinando uma escolha baseada em quê? Nós precisamos confrontar o espírito do nosso tempo. Nós precisamos pensar sobre isso. Quando eu vejo Geraldo falando sobre a família, sobre aqueles caras, são coisas que mudam o mundo. São coisas que mudam o mundo. A gente precisa aprender a contextualizar a palavra de Deus. A gente estava num restaurante e uma menina estava desesperada porque o namorado, o marido dela, não sei o que é cristão e queria trabalhar como músico. E isso era um problema para ela, velho. Aí você vê como que Deus move, né? E aí eu falei, mano, pelo amor de Deus, nós estamos preocupados com outras coisas. Quando eu plantei a igreja, eu contei isso para o Diniz. Quando eu plantei a igreja, eu percebi que a minha igreja tinha um alto nível intelectual. Todo mundo muito lido. Todo mundo muito conhecedor da palavra de Deus. E todo mundo com 2, 3 diplomas. Sem brincadeira, velho. Coitado de mim lá. É gente que cada vez que imprime um currículo tem que derrubar uma árvore para fazer papel.
E você sabe quais foram as grandes preocupações da minha igreja? Você quer saber o que tirou, o que preocupou, o que está preocupando a nossa juventude, velho? Eu fui fazer um praticado de pallet. Porque passa cabo embaixo, é muito jóia para você, tá plantando, né? Tudo que você está vendo no chão, a gente põe embaixo do pallet, fez um praticado de pallet. E aí tinha uma preocupação. Pastor, será que, já que a gente prega a igualdade, se a gente está colocando um degrau para cima, vai parecer que... Aí nós pintamos uma parede de vermelho. Aí alguém falou assim, o vermelho excita. O vermelho é uma cor excitante. Você vai colocar uma cor excitante na igreja? Falei, mano, se você está excitado por estar na parede vermelha, procura um psicólogo. Ou esse é um espírito de touro que está em você. Saca? É esse tipo de coisa que chateia, que cansa. E nós estamos preocupados com palavreado, com um monte de coisa, velho. Estamos ainda preocupados com tatuagem, nós estamos preocupados com um monte de coisas, com um monte de regras, cara. Enquanto isso, o mundo perece sem Cristo, velho. Enquanto isso, 40% do mundo não sabe ler nem escrever. Ainda que toda a palavra de Deus fosse traduzida em todos os idiomas hoje, velho, você ainda teria que pegar 40% da população mundial e educar. Tem espaço suficiente nas igrejas da Vale do Aço para acolher os perdidos, cara. Só que a gente de novo vai quebrar a nossa cabeça. Para quê, velho? Por que nós não estamos de mão dada? Cara, que coisa muito doida que eu vi. Ninguém solta a mão de ninguém. Quem viu isso? Tá. Velho, nós deveríamos estar dizendo isso como igreja, ó, há quanto tempo, velho? Só que agora os jovens já vazaram da igreja, já criaram subterfúgios, a coisa já fugiu ao controle, fugiu mesmo, velho. Renato Russo escreveu exatamente isso, cara. E há tempos e tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. O que aconteceu, velho? Como que a gente volta a reacender? Ouça esse salmo cantado pelo Legião Urbana. A música é conhecidíssima. Quando o sol bater. Cara, que mensagem para a igreja de Cristo, velho, que me emociona. Lembra e vê, mano, que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás, nós queríamos mudar o mundo. Aí eu pergunto para você, quem roubou a nossa coragem? Quem roubou a nossa coragem? Quem vai ser igreja? Quem vai bancar? A organização que isso precisa, a disciplina que isso precisa, o estudo que isso precisa. Quem vai? Quem vai fazer eles ouvir se não há quem pregue? E quando a gente pregar, quem vai cuidar? A crise pastoral. Quero ser líder de igreja, não quero ser pastor. E eu falo para você, se você é pastor e você tem uma fórmula mágica para conseguir pastorear 100 pessoas, cara, com 48 horas semanais, velho, você deve estar por atacado, assim, discipulado por atacado, assim, né? Não há tempo, né, irmão? O tempo é agora. Então, deixa eu terminar aqui. Sabe o que é? Dá aqui, ó, a mensagem de Deus para vocês. Ó, essa é a mensagem de Deus para vocês. Posicionem-se, e eu vou dizer para vocês, estudem. Estudem. Quase tudo que a gente falou aqui pode ser conseguido com bom estudo, com bons livros. Amém? Amém, velho? Amém.